Boa tarde. Eu queria falar algo que está incomodando meu coração. Que ontem eu coloquei algumas coisas no Facebook que estava doendo dentro de mim. Só que eu acho que algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Eu não quis, jamais, eu não falei em nenhum momento da congregação. Eu falei de pessoas. Porque eu tenho certeza, porque eu conheço de perto pessoas que são líderes da igreja, de igrejas, de congregações, e eles jamais pregam essas coisas. Eu falei de pessoas que não conseguem assimilar o que a igreja ou a congregação prega, ensina. Falei isso. Eu não quis causar polêmica, porque se você vê o que eu escrevi, eu falei de pessoas que acham, porque a pessoa sai da congregação, deixa de ser amigo. E não é assim. Não é assim. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço pessoas da igreja, conheço líderes da igreja, de igrejas, de congregações, e sei que eles não pregam isso. O problema é que pessoas não assimilam o que a igreja ou a congregação ensina. Uma coisa bem simples, exemplo bem simples, são grupos pequenos. Quando eu faço, ou você faz parte de um grupo pequeno, as pessoas têm a maior intimidade, têm amor, têm comunhão com você. Basta você sair daquele grupo e as pessoas já se afastam. E de modo algum a igreja prega isso, a congregação prega isso. Pelo contrário, grupo pequeno serve para que haja comunhão, coinonia entre todos. Coinonia entre todos. Como assim? Serve para isso, serve para que as pessoas comecem dentro daquele grupo, que tenham amizade, intimidade e comunhão, para que aquela comunhão fique para sempre entre eles. Mesmo quando no momento que ele for para outro grupo, ele faça amizade com outros, tenha comunhão com outros, porém, e com aquele que ele teve naquele outro grupo, para que aquilo fique e que a igreja como um todo tenha comunhão em si. É para isso que existe grupo pequeno na igreja. Só que as pessoas não conseguem assimilar essas coisas. Não conseguem assimilar. E a igreja ensina dessa forma. Não é a igreja, não é a congregação, não é a liderança da igreja. São pessoas que não conseguem enxergar para que servem aquelas coisas. A ideologia de grupo pequeno é uma coisa muito maravilhosa. Porque quando eu estou naquele grupo, eu começo a ter intimidade com a pessoa, começo a ter amizade, comunhão. E aquilo tem que ficar para sempre. No momento que eu saio para outro grupo, eu começo a ter amizade com outras e com outras e com outras pessoas, mas que aquilo seja um laço de amizade entre todos e que jamais aquilo acabe, para que a igreja como um todo tenha comunhão. É isso que eu assimilei de grupo pequeno. E é isso que eu entendo como grupo pequeno. Só que tem pessoas que não assimilam isso, não conseguem entender dessa forma. Imagine, veja, eu estou falando aqui de um grupo pequeno. E quando você sai daquele grupo, as pessoas já se afastam de você. Imagine quando você sai da congregação. Entendeu o que eu quero dizer? Não é igreja, minha gente, não é congregação. A congregação não tem culpa. E tem por colocar líderes, pessoas que não têm capacidade nenhuma de ser líderes para facilitar grupos. Porque tem pessoas que não entendem o que é ser líder de grupo pequeno, o que é ser facilitador de grupos pequenos. Tem pessoas por estar na frente ali, eles acham que são ditadores. Eles acham que tem que ser o que eles querem. E não é assim. Ele tem que ser facilitador, ele tem que ajudar, orientar, olhar a capacidade de cada um. E é naquela capacidade de cada um, ele começa a incentivar aquelas pessoas a ser líderes. O líder verdadeiro, ele tem que olhar para si mesmo, ver seus erros e procurar corrigir os seus erros. E ali ser exemplo para que outros possam fazer da mesma forma. E não olhar os erros dos outros e apontar. Não é assim. Jamais foi assim.
Quando ele tem que olhar, o líder, o facilitador, a capacidade de cada um e ali incentivar, para que quando aquela pessoa se torne líder, ele olhe para si mesmo, veja os seus erros, procure corrigir os seus erros e ser exemplo para outros, e assim vai. É isso que a igreja prega, e é isso que eu creio que a igreja prega. É aí onde está o erro da igreja, é colocar pessoas que não têm capacidade de ser líderes de grupo pequeno, e de outras coisas dentro da igreja, de ministérios e outros. Porém, também o erro está na pessoa, que tem pessoas que são capacitados, que assimilaram a verdade, porém não querem assumir responsabilidades dentro da igreja, dentro da congregação. Essas pessoas poderiam estar trabalhando, crescendo cada dia mais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando eu falei, não foi da igreja, da congregação. Eu falei de pessoas. Pessoas que não conseguem assimilar a verdade. Tem pessoas que são crentes de igreja e não crentes de Cristo. Mas a igreja, como um todo, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão dentro de uma congregação e não conseguem assimilar o que a congregação prega, ensina. É isso. É isso. Poxa, tanta coisa bonita. O amor entre os irmãos. Que há erro, na liderança tem erros? Tem. Sabemos que tem. Às vezes nós, por nosso ego, não queremos enxergar o nosso erro. A liderança também erra por não enxergar o seu. Erra. Que tem pessoas que estão certas, que estão afastadas e a pessoa nunca procuraram? Tem. Eu acho que a igreja tem que rever essas coisas, esses conceitos. E buscar e pedir perdão, porque o perdão é um ato louvável de Deus. É só mostrar que você errou e ir lá. Se tem alguém magoado por alguma coisa, vá lá. Você que é líder, vá, fale com ele, peça perdão. Isso não vai tirar o seu orgulho, a sua dignidade, não. Jamais. Mostre que você é um líder verdadeiro. Procure colocar na liderança, ou então faça com que alguns facilitadores entendam que não é da forma que eles querem. Não é ser ditador, e sim facilitador. Não é olhar os erros dos outros, mas olhar o seu erro, corrigir o seu erro e ser exemplo para outros. Tem pessoas que estão na liderança ou na líder de grupos pequenos, até líder de ministérios, que não conseguem assimilar essas coisas. Mas a igreja não tem pessoas que querem. Tem pessoas capazes de ser ou serem líderes, mas não querem assumir responsabilidade. Aí a igreja coloca pessoas que realmente não têm capacidade alguma de ser líder. Isso é verdade? É. Mas o que eu quero dizer é isso. Me perdoe, até porque eu falei algo, mas não. Eu escrevi porque eu quis só desabafar, para que as pessoas reflitam e revejam alguns conceitos. Não é da igreja que eu falei, jamais. Porque eu conheço pessoas, conheço líderes de igreja e que jamais pregaram isso. Eu quis dizer que tem pessoas que têm que rever seus conceitos, rever suas atitudes. Só isso. Me perdoe se eu até falei algo que machucou, prejudicou. E se alguém se sentiu magoado e falou aquilo ou aquilo outro que quis dizer, que a igreja também possa realmente procurar essa pessoa e pedir perdão e até entrar no consenso e mostrar a ele quem está certo e quem está errado. Que Deus abençoe a todos nós. Foi isso que eu quis dizer. Não quis jamais, de modo algum, falar mal da congregação. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, eu tenho certeza que não é isso que a liderança da igreja ou da congregação prega. Boa tarde.